Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por este momento, ó Deus, que estudamos a tua palavra. E que nessas mensagens, ó Deus, sobre os encontros com Jesus, nós possamos realmente aprender do Senhor, entender, ó Deus, essa necessidade de buscar mais a tua presença, de realmente decidirmos diante da força do Senhor, dos ensinos do Senhor, a tomar uma posição de vida contigo, de transformação. Obrigado, Pai, por essa igreja, por todos que estão aqui agora, ó Deus, e que esse tempo que nós separamos seja produtivo, ó Pai, para educar as nossas almas, para transformar as nossas vidas, ó Deus, trazer alegria aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar algumas semanas encontros com Jesus. Nós sabemos que Jesus, em seu ministério, encontrou com vários tipos de pessoas. E ele era alguém que tinha acesso aos ricos, aos pobres. Jesus, ele sempre tinha uma palavra oportuna a todos. Umas vezes ele repreendia algumas pessoas, outras vezes ele curava, ensinava, motivava muitos outros. Jesus conhecia bem as pessoas, não dava para enganá-lo, né? Jesus conhecia, sabia muito bem o que estava no coração de cada um. Jesus foi o grande pastor das multidões. Aquelas pessoas que puderam encontrar com Jesus sempre tinham esse sentimento de estar diante de um grande homem, diante de um grande profeta, de um grande ensinador, diante de Deus, na presença de Deus. E os encontros com Jesus sempre eram transformadores. Não há como se encontrar com Jesus e não ser transformados. Nós percebemos que a Bíblia mostra várias pessoas, vários personagens, vários momentos desses encontros. Pessoas que talvez no momento de desespero, de enfermidade, de uma alma totalmente quebrada, encontrando com Jesus, foram curados, foram transformados, foram motivados à esperança. E com certeza outros ficaram um pouco frustrados, pois se aproximaram de Jesus achando que eram mais importantes, achando que eram os melhores, e Jesus colocou cada um desses no seu lugar. Hoje nós somos atraídos a esse encontro com Jesus. Nossa vida não há como não buscar a presença de Deus, a presença de Jesus. E nós
falamos de Jesus porque Jesus, de forma especial, ele veio a essa terra. E ele conversou com gente como a gente. E quando nós lemos esses relatos, nós podemos pensar, né? Poderia ser eu. Eu poderia estar ali. Essa conversa de Jesus poderia ser comigo. Pois nós somos iguais a muitos desses que passaram por aflições, por dificuldades e se encontraram com Jesus. Nessa mensagem nós temos um versículo base que é João 6,37 e que diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Essa é a nossa esperança, que nós somos pessoas que foram salvas. O Pai nos doou a Jesus, nós estamos aos braços de Jesus, nós estamos juntos com Jesus. E como diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Portanto, nós somos pessoas de Jesus que precisam se aproximar mais de Jesus, precisam conhecer mais Jesus, ter contato, intimidade com Jesus. E a grande promessa é que de nenhum modo lançarei fora. Quem vem a mim, de nenhum modo lançarei fora. Essa é a nossa proposta. Estamos estudando alguns domingos com esse desejo, né? Eu estou indo a Jesus. Eu preciso de Jesus. E eu serei acolhido por Jesus. Vou aprender com Jesus. O texto que nós lemos, eu gostaria que você pudesse deixar aberto, Lucas 19, versículos de 1 a 9. Nós encontramos nesse texto um personagem, talvez muito conhecido, né? Mas será que nós já paramos para olhar esse texto, para analisar esse texto? Nossa intenção é fazer algumas perguntas aqui. Vamos tentar responder essas perguntas. Zaqueu, o publicano. Zaqueu nasce e tem um nome que seus pais lhe deram. Esse nome significa puro. O nome Zaqueu significa puro. Eu creio que é um pouco difícil ter um nome assim. Não sei se ele gostou muito do nome que ele ganhou, porque o nome, ele carrega uma qualidade. E provavelmente ele foi muito cobrado desde pequeno, né? Já pensou as crianças brincando com Zaqueu? Zaqueu, você não pode pisar na terra, você é puro, você não pode sujar os seus pés. E imagine depois que Zaqueu se torna um cobrador desonesto, com o nome de puro. A situação ficou um pouco difícil. Portanto, eu acredito que ele não gostava muito do seu nome. Mas eu creio que esse nome depois serviu muito bem, pois nós conhecemos o final da história. Zaqueu demonstrou arrependimento, demonstrou ser um homem santo, reconhecido por Deus. Jesus chega a dizer: houve salvação. E depois ele diz: este é filho de Abraão. Também este é filho de Abraão. Bom, então nós sabemos que Zaqueu é um homem que cresceu com este nome e se tornou um coletor de impostos. E ser coletor de impostos era algo que, de certa forma, era um trabalho já meio perigoso, né? No sentido da desonestidade. Um coletor de impostos para as forças romanas que ocupavam Jericó. Esse trabalho dele de cobrar as taxas, não apenas dos cidadãos local, mas também de comerciantes que passavam pelo caminho lá de Judéia, Samaria e Galiléia. Ele se destaca tanto no seu trabalho de cobrar impostos, que provavelmente por isso ele era um chefe de coletores. Isso significa que ele coletava fundos não apenas das pessoas, mas também ele tinha subordinados. Zaqueu então ficou rico e tinha lá sua casa luxuosa, tinha uma vida. No seu caminho, eu creio que de certa forma Jesus aparece. Um homem que de repente se vê, como diz aqui o texto, procurando ver Jesus, procurava ver quem era Jesus. Jesus está a caminho de Jerusalém e decidiu procurar acomodação em Jericó.
E ele então olha para o topo desta figueira, encontra este homem aparentemente meio escondido lá entre as folhas. Ele para debaixo da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em sua casa. A primeira pergunta é: quem é Zaqueu? Quem é Zaqueu nesse momento? Talvez a gente pense em Zaqueu como um homem mau, como um homem que só estava interessado em dinheiro. E naquele momento ele estava interessado, como a multidão, de ver ali Jesus, uma celebridade, passando. Mas eu creio que Zaqueu, nesse momento, já era um homem cansado pela sua vida de pecado. Já era um homem que se sentia marginalizado. Porque a gente pensa que é fácil ser corrupto, né? Mas não deve ser tão fácil. Tanta perseguição. O peso, né, que deve carregar na alma uma pessoa que rouba os outros, uma pessoa que defrauda os outros. Uma pessoa que era totalmente excluído. Provavelmente ele foi excluído da sinagoga, ele foi excluído da sociedade. Ele tinha lá o seu dinheiro, tinha a sua casa, mas não tinha oportunidade de conviver com as pessoas. Eu creio que esse homem não era apenas um curioso, mas era um homem que estava ali buscando o arrependimento, buscando encontrar com Jesus. Essas palavras são muito fortes. Procurava ver quem era Jesus. Da ideia dele procurar, ansiar por Jesus, ouvir Jesus, ter a oportunidade de questionar Jesus, de ouvir uma mensagem de Jesus. E nós percebemos aqui que ele então é um homem que estava diante dessa necessidade, mas muitos impedimentos. O texto diz como um impedimento que ele era baixinho, não é? Não podia ver Jesus por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Mas você imagina também como impedimento a questão da sociedade. Aqueles que estavam lá para ver Jesus, provavelmente eram homens que foram cobrados por ele, que foram extorquidos por ele. E ele, de certa forma, não podia se aproximar demais daquela multidão. Ele, então, sobe ali naquele lugar para tentar ver Jesus. Estava curioso de ver Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Para surpresa, Jesus para então e diz: Zaqueu, desce depressa. Olhou para aquela árvore, né, fitando lá os olhos de Zaqueu, e pede para ele descê-lo. Repare que Jesus sabia o seu nome. A atitude de Jesus não foi de cobrá-lo, não foi de pedir seu arrependimento, não esbravejou falando mal da sua conduta, não o rejeitou, mas o que ele disse? Diz para Zaqueu para ele descer da figueira, pois ficaria na casa dele. Não só Jesus, mas os seus 12 discípulos iriam ser acomodados na sua casa. A atitude de Jesus diante daquela multidão, sabia muito bem quem precisava estar com ele naquele momento. O que pensou a multidão? As pessoas provavelmente ficaram muito bravas, né? Como que Jesus poderia ficar hospedado na casa de um coletor de impostos? Como aquele homem santo poderia se misturar com os pecadores? Os líderes religiosos também devem ter ficado bravos. Todas aquelas pessoas olhando e pensando: Zaqueu, aquele ladrão. E eu estava pensando, né? Realmente essa atitude de Jesus foi algo que, de certa forma, surpreenderia qualquer um de nós.
Nós estamos aqui, Jesus chega e resolve ficar na casa do pior. Onde já se viu? Algumas semanas, parece que umas 2 semanas atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela recebeu uma homenagem lá da Câmara, do Senado, acho que da Câmara Municipal. E algumas pessoas falaram: onde já se viu isso? A IPB se envolver com isso, né? Receber a homenagem daquela casa de pessoas desonestas. É esse pensamento que nós temos algumas vezes. Parece que nós precisamos manter a distância daquele que tem qualquer aparência, né, de pecado, de falha. Jesus então convida aquele homem para estar com ele, na sua companhia. E a gente percebe que a atitude de Zaqueu realmente era sincera, porque ele poderia simplesmente desaparecer, mas ele, sem demora, diz aqui, ele desceu da figueira e parou diante de Jesus. Ele ficou muito feliz, porque Jesus não se envergonhava de entrar no seu lar. Ele estava alegre, porque poderia conversar com o grande mestre Jesus. A presença de Jesus para ele foi algo importante. Zaqueu sabia o que ele queria. Eu acredito que essa transformação, esse arrependimento dele foi progressivo, né? Ele já estava preparando para isso, mas foi progressivo a ponto dele encontrar-se com Jesus. Diante de Jesus, provavelmente aquela multidão toda lá ao redor, querendo saber de tudo, ele diz para Deus: metade das minhas posses darei aos pobres. Se eu roubei qualquer coisa de qualquer pessoa, eu restituirei 4 vezes mais. Você imagina ele falando isso? Deve ter juntado na hora, né, uma fila de gente na porta da sua casa a cobrá-lo aquele dinheiro. A atitude de Zaqueu foi muito generosa. Interessante que Jesus em momento algum cobrou nada dele. Só estar com Jesus, só receber Jesus, ele foi tomando essas decisões. A lei do Antigo Testamento estimulava que, quando o dinheiro era tomado ilegalmente, o ofensor teria de devolver a quantia de 20%. Zaqueu estava disposto a pagar a quantia total de 300% para mostrar o seu arrependimento, sua gratidão por estar com Jesus. Essa decisão voluntária de Zaqueu foi algo que despertou as palavras de Jesus: hoje chegou salvação nesta casa, pois o homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu era um filho de Abraão, mas aqui Jesus está chamando de filho espiritual. Sempre Jesus deixou bem claro que não bastava ser filho de Abraão, não bastava ser da descendência, mas tinha que ser um filho espiritual, um filho da fé. Irmãos, com essa história, eu quero fazer 3 aplicações para nós nessa noite. A primeira é que não existe barreira capaz de impedir nosso encontro com Jesus. Eu creio que muitos de nós, se nós somos do Pai, o Pai nos deu a Jesus, muitos de nós temos esse desejo imenso de nos aproximar mais de Jesus. Mas a primeira coisa que vem à nossa mente são tantas barreiras que aparentemente estão sempre aí, né? Sendo levantadas, se levantando, para que a gente tenha uma distância de Jesus. Nós podemos aprender nesse texto que não existe barreira que nos distancie de Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não é assim que começa o texto? Procurava ver quem era Jesus.
Precisamos ter no nosso coração esse desejo de procurar Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus com esse desejo de vê-lo, nós clamamos, oramos por isso, nós tomamos decisões por isso. Quando o nosso desejo é realmente de encontrar com Jesus, quando nós nos aproximamos com sinceridade de Jesus, não existe barreira que pode impedir. Quem vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Quantas barreiras poderiam impedir Zaqueu? Seus pecados interiores ou anteriores, grande barreira, né? Aí eu lembrei daquele hino, eu venho como estou. Se a gente for pensar, não, eu tenho que pensar que eu sou perfeito para me aproximar de Jesus, nós nunca vamos nos aproximar de Jesus. Isso não pode ser uma barreira. Dependente do que eu fiz, de quem eu sou, de quem eu me tornei, eu posso sim ser recebido por Jesus. As multidões não foram capazes de afastá-lo de Jesus. Só pelo fato dele estar naquele lugar, já estava vencendo uma barreira. Porque era um pouco difícil você não ser notado. Até o ato de subir naquela árvore, era uma atitude infantil. Poderia ter algumas crianças lá com ele, olhando lá, mas o que esse homem está fazendo aqui? Não se preocupou com a multidão. Não há nada nesse mundo, né? Não há ninguém nesse mundo que pode nos impedir de chegar até Jesus. O mundo mal, as tentações, as perseguições, o que os outros falam de nós. Se eu for deixar de vir a Jesus porque as pessoas falam de mim, eu nunca vou a Jesus. A sua altura não foi impedimento. Subiu na árvore. Mas interessante que aparentemente tudo estava perdido, porque ele ia ver apenas Jesus passar. Isso era suficiente? Quando as barreiras se levantam de certa forma e você fala, agora eu não sei mais o que fazer. O que aconteceu? Jesus olhou para ele. Jesus o chamou pelo nome. Jesus fez com que aquela última barreira da distância pudesse ser quebrada. Eu não sei qual a barreira maior que tem impedido você de se aproximar mais de Jesus. Mas nós somos filhos de Deus. E Ele vai eliminando. Ele quer tirar todas essas barreiras. Ele quer nos ajudar. Ele quer que nós estejamos sinceramente buscando por Ele. Segundo lugar, Jesus sempre providencia meios para nos encontrarmos com Ele. Acabei de dizer que Ele olha para Zaqueu e diz, desce, convém ficar em tua casa. Deus providencia meios. Quem somos nós para nos aproximar de Jesus? É interessante que o maior meio que Ele providenciou para nos aproximarmos de Jesus, para nos aproximarmos de Deus, foi a própria morte. Entregou a sua vida. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente todas as outras coisas? Deus providencia tudo que nós precisamos para nos aproximar de Jesus. Ele nos conhece, chamar pelo nome, Ele conhece a nossa vida, a nossa história. Já pensou Jesus olhando para ele dizendo, santo, desce daí, que era o nome Zaqueu? O quanto ser chamado pelo nome tem significado para nós, não é? Por isso que é difícil, às vezes a gente esquece o nome das pessoas. Mas quanto parece ter um som gostoso o nosso nome, né? A pessoa fala o seu nome, você... Imagine Jesus falando o seu nome. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos enxerga onde nós estamos, talvez escondido no meio de uma árvore. Ele nos enxerga. Ele se aproxima de nós, independente do nosso pecado. Jesus não se aproximou de Zaqueu porque ele tinha a casa mais bonita da cidade. Acho que ninguém pensou nisso, né?
Não é possível. Jesus queria uma casona lá. Jesus não se aproximou de Zaqueu pelos seus méritos, mas apesar de seus deméritos, Jesus se aproxima de Zaqueu. Jesus se aproxima de nós apesar do nosso pecado. Ele promove um encontro muito maior do que a nossa expectativa. Nós cremos que a expectativa inicial de Zaqueu era realmente conversar com Jesus. Mas quando ele viu a multidão, o máximo que ele falou: eu quero pelo menos vê-lo, passar à distância. Algumas vezes a gente fala: não, eu sou um crente mais ou menos, né? Eu vou ver para Jesus passando à distância, não vou me aproximar muito não. Mas mais do que isso, Jesus quer que nós sejamos próximos. Jesus oferece para entrar na casa de Zaqueu. Jesus te oferece para entrar na nossa casa, para ter um relacionamento íntimo conosco. Jesus sempre providencia meios para nos encontrarmos com Ele. Interessante, né? No tempo, como Deus transforma a nossa vida, como Deus permite que nós passemos por um momento de esfriamento, como que Deus permite que nós estejamos caindo em tentação. Muitas vezes andamos por uma vida de pecado. Talvez ninguém saiba o que se passa na sua vida, mas você sabe. Quantas vezes você já se aproximou tanto de Jesus, mas de repente, às vezes foi se afastando dele. Mas Jesus sempre providencia meios para voltarmos, para nos encontrarmos com Ele. Aquele que tem Jesus no seu coração, aquele que conheceu Jesus, não vai deixá-lo por nada. Deus vai falando, né? Através de um folheto, através de uma música que você ouve, de repente através de um momento do culto, de um testemunho de um irmão, de um acidente, de um problema que você enfrenta na sua família. Deus chama, Deus traz nós para a sua presença. E Ele disse para Zaqueu: desce depressa, convém ficar em tua casa. Terceiro lugar, o verdadeiro encontro com Jesus gera transformação profunda. Palavras de Jesus: houve salvação nesta casa. A gente entende aqui que salvação nesta casa, que essa salvação se estendeu à família de Zaqueu. Transformação, uma família. Porque você imagina, né, ser filho de um corrupto. Nós não sabemos aqui, não temos tantos detalhes dos filhos, da esposa, dessa família. Mas Jesus transformou a casa de Zaqueu. A atitude de Zaqueu foi inesperada. Se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Provavelmente ele pensou que tudo que ele tinha, né, não tinha expressão alguma, enquanto ele via outras pessoas passando necessidades, muitas vezes por ter sido cobrado por ele. E aqui, os pobres, depois ele diz: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Reparar, né? Tentando reparar aquilo que foi roubado. Irmãos, a gente tem noção do quanto que ser roubado traz indignação para uma pessoa? Você imagina o peso que esse homem tinha nas costas. Nós estamos vendo tempo de vendas pela internet, e aí aumenta a facilidade, né, do estelionatário, das pessoas venderem coisas e dar calotes. Por isso a gente sempre escuta, né, se tiver preço muito barato,
Não existe presente assim, né? Não vai, né? Não cai nessa, não. O negócio custa 1.000, lá está por R$300, alguma coisa está errada. Eu estava lendo um comentário, né, de uma pessoa na internet, mas ele estava tão bravo. Ele comprou lá um tal de um celular lá que nunca recebeu. E ele escreveu lá uma parte enorme: me ajude a caçar esse estelionatário, esse ladrão. Deixei de tirar minhas férias. Peguei todo o dinheiro, depositei na conta do sujeito, né? Para o sonho meu e da minha esposa. Agora o sonho era ter um celular. Um sonho meio complicado, né? Então ele gastou todo o dinheiro que ele iria tirar para viajar nas férias para comprar esse tal de celular. Ele estava muito bravo. Aí se alguém falava alguma coisa, aí que ele falava mais, né? Eu já chorei muito, tal, não sei o quê. Mas eu vou persegui-lo até enquanto eu tiver fogo. O homem virou né? Vai sair investigando aí para matar. Para matar não, né? Para achar o indivíduo lá. Não sei o que ele quer fazer com o indivíduo. Imagine esse Zaqueu. Agora você imagine a alegria dessas pessoas. Se eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. É igual esse homem do celular aqui. Ele falou: não, peraí, você está bravo, vou te dar 4 celulares. Para cada um, 4 para você, 4 para sua esposa. Ele vai ficar bonzinho na hora, né? Achar bom. Então eu creio que Zaqueu pensou no peso, né? Não era no que valia, não era o que a lei mandava. Mas ele pensou em dar muito mais. Mas principalmente a ideia de transformação na vida daquele homem, irmãos. Transformação que ele não conseguiu diante da multidão, porque perseguia. Ele não tinha acesso, liberdade para falar na própria sinagoga lá. E a gente percebe, irmãos, que muitas vezes a gente sente assim, né? Quando você comete alguma coisa errada, a tua igreja vai te perseguir, a sociedade vai te perseguir. E isso, quando você comete alguma coisa errada, as pessoas ficam sabendo, né? Quando você faz alguma coisa errada e ninguém está sabendo, né? Às vezes você acha que não tem problema. Mas esse tipo de marginalizado como Zaqueu sofre demais, porque até o arrependimento dele é questionado, né? Já pensou se ele chegasse para as pessoas: não, gente, eu estou mudando de vida, todo mundo ia... Você está querendo dar um golpe maior na gente, seu ladrão, vai morrer. Então a perseguição acontece. Nós não acreditamos em arrependimento, em restauração. Infelizmente, temos que acreditar, irmãos. Temos que acreditar na mudança das pessoas. E eu creio que esse ato de Jesus foi um ato tão histórico, pois diante de toda aquela sociedade, pôde ser notado essa transformação na vida dele. O ato que ele fez diante de Jesus. A salvação e cura andam junto. A salvação, a transformação, a cura andam junto também dessa presença de Jesus. Todos nós precisamos, em um grau maior ou menor. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós vamos perceber que é num grau maior. Nós precisamos de ser transformados. Nós precisamos de arrependimento. Todo dia nós precisamos nos encontrar com Jesus. E essa é a grande notícia. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos transformados. Nós temos essa mudança na nossa vida, essa alegria na nossa vida, essa paz na nossa vida. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Você crê que você é um filho de Deus? Todo este que é filho de Deus irá até Jesus. Qual é a distância que nós estamos de Jesus, irmãos? Nosso desejo é que nós possamos pensar nessa necessidade de encontro, de ir até Jesus. O quanto nós precisamos ir até Jesus. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A Bíblia sempre traz promessas de esperança para nós.
E que essa seja a nossa esperança, de estar bem perto de Jesus. No caso de Zaqueu, ele perdeu algo que o mundo valoriza muito. Provavelmente ele não ficou pobre, mas ele perdeu muito dinheiro. Mas de que valeria esse dinheiro sem Jesus? E aqui ele tem. Nossa, ele nunca deve ter dormido tão em paz como depois nessa noite. Que peso ele tirou das suas costas, pois ele estava diante de Jesus. E nós podemos, irmãos, tirar tanto peso que nós às vezes carregamos sem precisar das nossas costas. Se a gente estiver mais perto de Jesus, mais pertinho de Jesus, muito mais fácil será a nossa vida, muito diferente será a nossa vida. Não existe barreira que possa nos impedir de estarmos com Jesus. Jesus é aquele que providencia meios para nos encontrarmos com Ele. E para que a gente tenha a certeza de que nós realmente encontramos Jesus, nós temos que olhar para a nossa vida. E o quanto nós estamos sendo, ou fomos transformados. Quantos nós estamos tomando decisões diferentes, mostrando frutos do verdadeiro arrependimento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por esse momento, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor Deus é quem nos dá vida, é quem intercede por nós, é quem nos fortalece, ó Deus. Pai amado, nos ajude. O Senhor Deus disse que a Tua palavra nos santifica, e a Tua palavra é aquilo que nos faz viver nesse mundo, mas livres do mal, ó Deus. E que nós tenhamos sempre este recurso de buscar a Tua palavra, ó Deus. Não sejamos desesperados, não estejamos como perdidos, mas que sempre, ó Deus, olhemos para a Tua graça, olhemos para o Senhor, ó Deus, que nos fortalece e que nos dá a paz, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, em mais uma semana que o Senhor nos dá de vida, de trabalho, e que o Senhor esteja, Deus, dirigindo os nossos passos, para que em todo momento possamos lembrar que o Senhor está conosco. O Senhor envia o Seu Espírito Santo para estar conosco, que o Senhor, ó Deus, é aquele que olha para nós e nos ajuda. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos dê, ó Deus, sempre a renovação desta esperança de que podemos encontrar com o Senhor. E mais do que isso, um dia iremos encontrar com o Senhor nos céus. Estaremos juntos com o Senhor na glória, Deus. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.